Muito bem, eu sou Pedro Augusto, do blog Cidadão Cidade, o blog de entrevistas de Campinas. Eu estou aqui ao lado da Marcela Moreira e da Mariana Conte, inclusive pessoas que eu tive o prazer de entrevistar ao longo do blog, que vocês podem rever as entrevistas que são muito importantes. E eu gostaria de, por isso convidei vocês para a gente poder falar a respeito do projeto Escola Sem Partido. Inclusive o título dessa entrevista é Escola Sem Partido. Que partido é esse? Então, o nosso intuito aqui é debater quais são os interesses reais por trás do projeto Escola Sem Partido, né? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês, lógico que eu já entrevistei vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que vão ver essa entrevista em primeiro lugar, né, em relação antes das outras, né, para poderem conhecer vocês. Assim. Quer começar? Bom, eu sou Mariana Conte, eu sou socióloga de formação, tenho mestrado em Sociologia, sou servidora pública, trabalho na Unicamp e estou vereadora aqui na cidade de Campinas, meu primeiro mandato, aí cumprindo essa tarefa pelo PSOL de ser vereadora, a única mulher na Câmara. Então, é isso. Eu sou Marcela Moreira, eu sou formada em Ciências Sociais pela Unicamp, estive como vereadora aqui na Câmara de Campinas de 2005 a 2008, pelo PSOL também. Sou vice-presidenta do PSOL aqui na cidade de Campinas e sou professora de Sociologia na rede municipal. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Mais fácil. Mais fácil. Então, o que significa de verdade o projeto denominado Escola Sem Partido? E que partido que é esse? Gostaria que vocês falassem assim. Quer começar? Pode começar. Tá, eu acho que eu posso fazer uma fala mais geral e você fica mais no projeto aqui do vereador Tenente Santini. Na verdade, o projeto Escola Sem Partido ele foi proposto inicialmente em 2004 pelo Najib e ninguém levou muito a sério, né, porque ele falava de uma suposta doutrinação feita nas escolas, que o MEC estaria tomado por marxistas, comunistas, e que havia uma orientação doutrinária dentro do Ministério da Educação e também teria uma inserção na formação, na formulação de livros didáticos. Esse projeto ele foi proposto em 2004, ele é promotor, só que não foi levado muito a sério. Só que a família Bolsonaro, quando tomou a decisão de sair candidato à presidência da República, viu que isso era um mote eleitoral que conseguia mobilizar muitas pessoas, principalmente quando se divulgava informações erradas. E aí, a partir do momento em que a família Bolsonaro abraça esse projeto de lei, esse projeto começa a ser apresentado nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Inclusive, já foi aprovado na Assembleia Legislativa de Alagoas. O governador chegou a vetar o projeto de lei, ele voltou para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador e aí entraram com uma ação de inconstitucionalidade e teve inclusive uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal falando da ilegalidade, da inconstitucionalidade desse projeto de lei. Que supostamente tenta conter uma suposta doutrinação ideológica que acontece nas escolas municipais. Mas basicamente quer impedir uma discussão de cidadania, principalmente de combate à violência contra as mulheres, de discussão de gênero e de prevenção e combate à LGBTfobia, que acontece muito fortemente no espaço escolar. Então basicamente esse projeto de lei, ele é muito controverso, acho que no decorrer da entrevista a gente vai poder explicar ele melhor. Mas esse é o histórico dele, é uma coisa que está desde 2004, eu acho que agora com o avanço do fundamentalismo religioso, do conservadorismo, depois da gente ter passado por um golpe civil, militar, um golpe parlamentar, midiático, judiciário, essa ideia tomou força, tomou fôlego e agora a gente está tendo que enfrentar, não só aqui na cidade de Campinas, mas em vários lugares. O Escola Sem Partido, como ele foi proposto aqui na cidade de Campinas pelo vereador Tenente Santini, é uma cópia
de projetos similares, então não é nada criativo. Até no site do Najib tem um copia e cole. É importante dizer isso, porque não existe grandes formulações em torno disso, né? Não está dialogando com a realidade da cidade, com os problemas da cidade. É uma cópia desse projeto que foi apresentado pelo Najib, ele fez um site sobre isso e tudo mais. Quando o projeto volta à tona, inclusive um dos entusiastas do projeto, é importante dizer, é o Alexandre Frota, que assim que o atual ministro da Educação, Mendonça Filho, assume, se reúne com Alexandre Frota, como se Alexandre Frota tivesse, né, inclusive não é à toa, né, um homem que se vangloriou de ter estuprado uma mulher em rede pública, em rede nacional. Então, assim, isso a gente vai vendo quais são os interesses que estão por trás, né? O projeto em si é um projeto que ele trabalha com generalidades e não é inofensiva essas generalidades. As generalidades que eles colocam é exatamente para deixar margem de interpretação, de várias interpretações, portanto, interpretações subjetivas e arbitrárias. Então ele não diz o que é doutrinação ideológica, não diz o que são os chamados postulados de gênero. E essa é a primeira questão, e por isso ele tem sido inclusive colocado, considerado ilegal. Porque quem que vai definir o que é doutrinação ideológica, o que não é? Quem vai definir o que são postulados de gênero e o que não é? No limite, quem vai definir são os próprios secretarias de educação e os governos que vão decidir, né, o que pode e o que não pode dentro da escola. E aí é uma farsa esse projeto, e ele traz várias pegadinhas, né? Então existe um discurso sobre a questão da proibição dos postulados de gênero, por exemplo. A mote não, a escola não pode intervir naquilo que tange os valores morais da família. Contudo, se a gente for pensar, né, que na verdade a escola tem um papel complementar à família, tem papéis diferentes e complementar. Existem muitas coisas que acontecem dentro da família que a escola tem sim um papel importante, por exemplo, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher acontece principalmente dentro da família. A violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, é principalmente dentro da família que acontece. E a escola tem que se intervir. Então, uma criança pode aprender dentro da família que é normal a mãe apanhar do pai. Na escola, os valores se coletivizam. Na escola, ela tem que aprender que não, que o homem tem que respeitar a mulher, que a violência contra a mulher é algo ruim, de que a violência dentro da família é algo ruim. Então, aí ele confunde o que é o papel da escola e o papel da família. Então, existem valores coletivos que a escola tem que construir. Por exemplo, que é ruim o preconceito contra LGBTs, é um problema. A família pode, dentro de casa, pode falar que LGBT, falar o que quiser das LGBTs. Mas dentro da escola é fundamental que a criança aprenda que ela tem que respeitar os LGBTs. Porque a escola tem o papel de coletivizar os valores, né? Então, isso é um aspecto, a questão do debate sobre postulados de gênero. E uma outra pegadinha é a ideia de que a família educa e a escola ensina. Como se você pudesse facilmente separar o que é educação e o que é ensino. E até tenho questionado, né? Como é que você vai dar aula de geografia do Brasil, por exemplo, e o professor pode dar aula de geografia do Brasil, mas ele não pode falar a posição dele, por exemplo, contrário, ele não pode criticar o decreto do governo Temer que permite a exploração da Amazônia lá na reserva do cobre, por exemplo. Né? Então ele pode dar aula de geografia do Brasil, mas ele não pode falar que o desastre lá, o crime que cometeram, que destruíram o Mariana e o Rio Doce, que aquilo é um crime ambiental cometido em nome das mineradoras, porque aí ele está fazendo doutrinação. Então é muito difícil você separar o que é ensinar do que é educar, e muito difícil separar como é que você delimita o que é opinião válida e o que é opinião não válida. Na verdade, isso é uma forma de colocar o controle disso simplesmente na mão dos governos. E governos estes que estão destruindo a educação. Né? Então, eu acho que, para início, assim, isso é muito leviano. Né? Ele confunde as coisas
de uma forma que parece aparentemente inofensivo, aparentemente neutro, mas não é. Queria aproveitar para falar nessa questão da família, porque assim, o projeto de lei deixa claro que não pode se ensinar nada que vá contra a moral e os costumes da família. E isso é muito grave, e eu estou indo nas escolas para falar sobre esse projeto de lei, e uma das coisas que eu pergunto para os alunos é se as mães ou as avós foram impedidas de estudar por causa do machismo da família. E eu tenho vários relatos, né, de mães que foram impedidas de estudar, avós que foram impedidas de estudar, ou seja, muitas dessas mulheres, elas buscaram e foram beneficiadas da luta feminista para poder estudar, para poder ir para o mercado de trabalho, para poder ter uma independência econômica, para ter uma independência política enquanto mulher. Então as pessoas percebem que o espaço da família muitas das vezes são espaços conservadores, são espaços preconceituosos e muitas vezes é na escola em que o aluno vai ter um outro referencial, né? E mais do que isso, no caso desse projeto de lei, ele faz com que a família ela esteja em antagonismo com a escola. Então não convida as famílias a estarem na escola, ajudar a escola, a fazer a denúncia dos problemas da escola. Não, coloca a família de forma antagônica da escola. Então, por exemplo, eu fiz uma palestra na Escola Castinalta, e uma aluna estava comentando no terceiro ano, ela falou assim, olha, a minha professora passou o filme Billy Elliot, que é um filme maravilhoso, que discute o menino, o pai quer que ele faça boxe, e ele decide fazer balé, e o pai fica furioso, né, porque achava que isso era coisa de menina. E é um filme que é muito interessante, assim, ele nem é gay, assim, ele simplesmente é um menino que quer aprender dança, né? E aí a professora de filosofia passou esse filme, a aluna adorou o filme, porque é um filme super sensível, e chegou a comentar com a família, né, quando chegou em casa. E aí a mãe foi na direção da escola reclamar que a professora estaria incutindo na cabeça dos filhos para que a menina, né, fosse gay. Ela nem sabe que menina, né, menina é lésbica, né. E aí o que aconteceu? Ela estava muito revoltada com a mãe, porque ela falou assim, eu estou no terceiro ano, nós estamos em agosto, e eu estou terminando a escola, minha mãe nunca veio na escola, em nenhuma reunião de pais, nenhuma reunião de mães, durante todos esses anos da minha vida escolar, e agora veio reclamar de um filme que a professora de filosofia passou. Então a estudante, ela estava revoltada, porque a mãe ouviu falar que, ou seja, esse projeto de lei, mesmo que ele não vire lei, e mesmo que ele vire lei, a gente vai conseguir derrubá-lo na justiça, mas ele já está fazendo mal de disseminar uma desinformação, e eu acho que esse que é o perigo desse projeto de lei. Ele dissemina uma desinformação e um temor das famílias que supostamente as escolas teriam o poder de decidir sobre a orientação sexual, a identidade de gênero das crianças, dos jovens, né, e coloca em contradição a família e a escola. E mais do que isso, não coloca quais são os verdadeiros problemas da educação. Como a Mariana já começou a levantar, quando eu chego na escola, eu pergunto para os alunos, olha, o que precisaria melhorar? Nenhum aluno fala, o meu professor está me doutrinando. Os alunos falam, precisa melhorar a merenda, né, porque tem a máfia da merenda que não está sendo investigada, né, na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados são subservientes e bases de sustentação do Alckmin, ou aqui no município são vereadores que são base de sustentação do prefeito Jonas, exceto a Mariana e outros poucos vereadores que são oposição e estão fazendo um trabalho sério. Eles pedem biblioteca com o bibliotecário, porque às vezes tem biblioteca e a biblioteca está fechada. Eles pedem laboratório, que o laboratório fica aberto, né? Eles pedem que tenha menos alunos em sala de aula, porque eles sabem que estão com 40 alunos em sala de aula, né? E aí você vai conversar com o professor quer mais condição, né? Na rede do estado, hoje a gente não tem condições mais de tirar xerox, né? A gente tem que tirar os nossos próprios xerox para trabalhar em sala de aula, né? O governador do estado tirou as máquinas de fotocópias das escolas, né? E a gente está reivindicando um salário decente, né? Porque a gente recebe muito pouco. Então, oculta o verdadeiro problema da educação, que é a falta de financiamento público, valorização dos servidores da área da educação, né? E valorização até do próprio estudante, né? Por exemplo, para ele participar, quando o estudante participa do Grêmio, ele é penalizado dentro da escola, ele é perseguido dentro da escola. Então, né,
acho que esse projeto ele é muito perigoso, por isso, por causar mais confusão do que trazer luz aos problemas que a gente precisa discutir da educação. Só um comentário que eu gostaria de fazer é que quando esse projeto incute na cabeça das pessoas sobre os medos, né, de influenciar as pessoas, a gente vê uma sociedade que não sabe lidar, por exemplo, com uma exposição de arte, né? Então, a partir do momento que você tem uma sociedade que tem uma empresa que se permite, com um mês de antecedência, como a gente está vendo a respeito desse caso recente, né, do Santander, que se permite tirar uma exposição de arte por conta de pressão da sociedade, eu acho que a tendência nesse sentido é piorar se esse projeto realmente viesse a calhar, né, se realmente acontecesse, né? Isso que a Marcela e você coloca, isso é muito importante, porque se criou um ambiente de perseguição. Sim. O ambiente persecutório, ele não depende do projeto para ser aprovado para vigorar. Então já está acontecendo inúmeras denúncias, professores estão enfrentando denúncias na ouvidoria. Aqui na ouvidoria do município, por exemplo, tem professores que estão sendo denunciados porque discutiram movimentos sociais, porque discutiram movimento feminista, porque discutiram movimento LGBT. Então, esse ambiente já tá colocado, isso quebra a relação de confiança entre professor e aluno, isso piora as condições de trabalho, na verdade, porque o professor que já está com salário defasado, já enfrenta uma realidade de sala de aula que não é fácil, já está adoecendo, vai criar uma pressão ainda maior sobre o professor, inclusive que ele vai adoecer mais, vai estar submetido a mais tensão. E essa questão que você menciona do Queer Museu, é impressionante, assim, como se disseminou um debate sobre o que era aquelas obras, o que era o Queer Museu, que era mentirosas, que é completamente, é uma inverdade. Então as pessoas nem viram as obras, não olharam, não viram. Sim. A grande maioria das pessoas que tem uma opinião sobre o assunto, tem uma opinião baseada em algo que ela ouviu dizer, sim, né? Por exemplo, nessa desinformação. Até posso dar um exemplo, por exemplo, o filho do Bolsonaro, ele divulgou uma informação de que no museu supostamente haveria uma sala onde as crianças poderiam se tocar. Isso é uma mentira, sabe? Isso assim, é uma obra isso assim, isso ele deveria perder o mandato por quebra de decoro, por mentir descaradamente, porque no museu, primeiro, tinha idade para entrar lá dentro, crianças não podiam entrar, e ele disseminou uma informação mentirosa. Não havia uma sala onde supostamente as crianças poderiam se tocar, sabe? Eles vergonhoso. Eles pegam os elementos e criam uma mentira em cima disso. Essa obra que ele estava se referindo, sim, é uma obra de uma escultora da década de 90 que não estava em exposição naquele museu, é uma outra obra e que tem um papel, e aí eu acho que é que está a questão, né? O que eles colocam? O discurso dominante é como se as pessoas estivessem querendo trazer a sexualidade para a vida das crianças, né? Como se estivessem querendo sexualizar as crianças. E aí tem uma incompreensão enorme sobre isso, uma incompreensão sobre o que significa cada coisa. Primeiro, debater gênero não é sexualizar. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizem assim, não, por exemplo, Billy Elliot, né? Billy Elliot, ele gostava de balé. A sexualidade dele não estava em questão, então está tentando se antecipar a sexualidade, como se brincar de boneca. Eu fui uma criança que brincava de bola, não era uma questão da minha sexualidade ou não. Era um brinquedo, era uma brincadeira, sim. Era uma brincadeira, exato. Né? Então quem está antecipando, como são brinquedos para as crianças, antecipando a sexualidade de uma forma muito leviana. Uma outra coisa são crianças trans, crianças LGBTs, que começam a manifestar uma forma diferenciada do que a sociedade espera como que ela seja por conta do seu sexo. E é papel da sociedade, da escola, respeitar aquilo. Você ensinar o respeito não tem nada a ver com sexualização. Uma outra coisa é fazer um debate sobre a sexualidade que as jovens, assim, se você pega dentro das escolas e pergunta que tema que os jovens querem debater? Sexualidade. É lógico. Isso está na vida.
deles. Então você falar para a escola não pode discutir isso, é criar um tabu, porque ele não vai discutir nem dentro da escola, nem dentro da família. E aí onde que o jovem vai discutir aquilo? E também achar que a juventude não vai ter acesso a conteúdos. É lógico que vai ter acesso a conteúdos. O que a gente poderia fazer é tratar de uma forma mais madura, de uma forma mais respeitosa, mais humanistas, para que a gente não tivesse tanto número de suicídios, depressão, automutilação, que é um problema que também gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência, bullying, violência. Quer dizer, então, o que eu acho que a gente precisa separar cada coisa no seu lugar, porque senão você pega mistura tudo, faz uma salada de desinformação e divulga na internet. E aí vira esse pandemônio que a gente... E aí é grave, porque, por exemplo, aquilo que o professor trabalha em sala de aula sobre gênero, direitos humanos, ou respeito à população LGBT, isso está baseado em marcos, né, em tratados internacionais que o Brasil é signatário, está subordinado àquilo que está na Constituição Federal aprovada em 1988, mas assim, aí eu digo que eles sim são doutrinadores, né, os proponentes da escola sem partido, na verdade eles partem do pressuposto que todo esse acúmulo, né, em defesa dos direitos humanos seria doutrinação. Então, assim, é negar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, porque eles falam assim, por exemplo, no caso do Paulo Freire, que ele seria um professor doutrinador do PT. Tipo, a Pedagogia do Oprimido foi escrito em 1958, sabe? Então, tipo, o PT, sabe, antes do golpe civil-militar de 64, né? Então, assim, eles partem do pressuposto, né? Eles partem do pressuposto, ou o vereador que tentou impedir gênero aqui, que falou, né, que a Simone de Beauvoir é devassa, ou que ela é do século de 1700, né? Eu olho e falo, meu Deus do céu, mas é o mínimo que eles deveriam saber, pelo menos o ano de lançamento, né, dos livros. Mas assim, no caso, eles partem do pressuposto que aquilo que a gente já acumulou de luta política, de respeito aos direitos humanos, seria doutrinação. E aí é muito grave, porque aquilo que o professor trabalha em sala de aula está no livro didático, passou por uma comissão de avaliação, inclusive de diversos professores de diversas áreas, de universidades, sabe, que assim estudaram, inclusive os livros didáticos melhoraram muito por causa desse acompanhamento feito, por exemplo, por universidades. E assim, ainda tem muito a melhorar, por exemplo, nos livros didáticos. Mas, por exemplo, você impede, por exemplo, que a gente discuta, por exemplo, o que é gênero. Assim, a pessoa que está nos ouvindo aqui na entrevista, é importante explicar o que é gênero. E por que a gente nega a suposta ideologia de gênero? Gênero nada mais é do que um campo do conhecimento que estuda por que a nossa sociedade ainda existe violência, existe desigualdade entre homens e mulheres. Simples assim. Nada mais e nada menos. E aí, por exemplo, um engenheiro pode ver, por exemplo, na área dele, como que na perspectiva de gênero, uma engenheira recebe menos que um homem. Ou, por exemplo, uma programadora, na área dela que é de exatas, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas ela vai verificar que ela não consegue assumir cargos de chefia, cargos de direção, ela recebe menos, ela leva mais tempo para ser promovida. Ou seja, gênero é isso, é um conhecimento acumulado, aliás, que ainda tem muito a acumular, assim, uma parte do conhecimento que está em constante avanço e conquista e estudos, onde a gente tenta entender por que ainda a gente vive numa sociedade tão desigual, tão violenta, tão opressora, tão sexista contra as mulheres. E aí, materialmente, por que morrem 15 mulheres todo dia no nosso país? Ou que o país, por exemplo, no caso da discussão LGBT, porque o país é o país onde mais se assassina população LGBT, em especial travestis e transexuais. Então, assim, é um campo do conhecimento. Falar que isso é uma ideologia, sabe, ideologia é o machismo, sabe? Ideologia é a LGBTfobia. Isso é uma ideologia. E ela é dominante. E ela é ideologia dominante. Existe e ela é dominante. Na verdade, o que a gente está tentando fazer é uma disputa, né, de corações e mentes para o respeito aos direitos humanos. Porque se a gente já tivesse respeito aos direitos humanos, não teríamos 13 mulheres assassinadas por dia, não teríamos a cada 28 horas um LGBT sendo assassinado, em especial e principalmente
principalmente travestis e transexuais, né? A gente não teria assassinatos de tantos jovens até 24 anos, negros, pobres e periféricos, ou seja, se reinasse a suposta ideologia, né, de direitos humanos, de gênero ou, né, LGBT, a gente não teria tantas atrocidades, tantas violências contra essa população, que é a maioria da nossa população. Acho que a Marcela colocou uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes isso não, eles se esquecem, né? Não falam sobre isso, que é que os conteúdos escolares, existem parâmetros que definem os conteúdos escolares. Existe a LDB, existem os parâmetros curriculares nacionais, e existem conteúdos que são conteúdos universais, e que a juventude tem o direito de aprender e de saber. Eu vi recentemente um questionamento sobre a questão do darwinismo. Então, um questionamento sobre o quanto o darwinismo seria contrário a valores morais da família e da religião. Então, quer dizer, se uma família, dentro da família, a família pode ter a religião que quiser, pode ter, inclusive, crer no criacionismo, pode cultivar dentro de casa vários valores. Agora, na escola, a criança tem que aprender sobre o darwinismo, que é a base da ciência moderna, que é a base de todos os conhecimentos científicos. Negar para essa criança o acesso a esse conhecimento é criminoso. E aí tem uma questão de classe. Isso que eu acho que é o mais perverso, porque se você vai para as escolas de elite, eu duvido que nas escolas de elite, por mais confessionais que elas sejam, por mais, enfim, não importa qual é a orientação moral daquela escola, as crianças vão aprender. Conteúdo que é universal. Todo o conteúdo sobre a biologia, sobre a formação do universo, sobre tudo, sobre o darwinismo. Por quê? Porque existe uma preocupação de que aquela criança esteja preparada para enfrentar o mundo. Então, também esse projeto ele traz uma coisa muito perversa, que é aprofundar a desigualdade entre os sistemas de ensino e propor uma escola pobre para os pobres, com professores pobres, né, com professores adoecidos, sobre tensão. Então, ele vai aumentar as desigualdades da educação, vai aumentar o nivelamento do ensino. Né? Então, ao você dizer assim, não, dentro da escola pública não pode discutir tal coisa de história, não pode discutir a história do Brasil porque você não vai poder falar sobre religiões de matriz africana, você não vai poder discutir racismo, você não vai poder discutir isso, você não vai poder falar sobre ciências, não vai poder falar sobre aquilo. Vai chegar um dia que o professor vai ser proibido de falar, né? E aí você amesquinha o conteúdo escolar. E você nega para aquelas crianças, para aqueles jovens, um conteúdo que é importante para ele enfrentar o mundo. Né? Isso é o papel da escola. E eu acho que isso é muito sério, é muito grave. Isso, e não à toa, isso está em consonância com os projetos de desmonte da educação. Porque a gente está tendo cortes de verbas na educação, você está tendo reforma do ensino médio, você teve fechamento de salas de aula pelo governo do estado, você está tendo aqui na cidade de Campinas uma crise nos sistemas educacionais, falta de vagas nas creches. Além de esconder esses problemas, da gente ter que gastar tempo discutindo essas questões, sendo que a gente poderia deixa eu resolver. A gente, além disso tudo, isso vai de encontro, né, segue a mesma linha que esse processo de amesquinhamento da educação. Eu lembro que quando nós estávamos na fila para entrar aqui na Câmara, na votação da legalidade desse projeto de lei, eu estava pensando assim, conversando com outros professores e professoras, eu falei, eu queria tanto estar aqui para a gente reivindicar aumento de salário para as professoras e os professores, né, lembrando, né, que o Jonas não só não garantiu aumento para os servidores públicos esse ano, como parcelou, né, até 2020, né, 1%, né,
isso não é nem reajuste, né? Porque no dia seguinte, né, foi aprovado o aumento, né, da taxa de iluminação de lixo, né? Então no dia seguinte foi aprovado o aumento da taxa de lixo e se jogou 1% para 2018, 1% para 2019, 1% para 2020, ou seja, de forma vergonhosa. Vergonhosa. Sabe, assim, se as pessoas têm alguma dúvida o que é o projeto Escola Sem Partido, veja quem está defendendo ele, sabe? Então, assim, é aquela coisa, sabe com quem andas que eu te direi quem és, sabe? Então, por exemplo, ver pessoas completamente conservadoras, machistas, fascistas, defendendo esse projeto de lei, sabe? Você já toma você já sabe que por ali não é um bom caminho. E eu acho que a gente acabou aqui no intervalo discutindo uma coisa que eu acho que é importante colocar, porque esse projeto, uma das malícias dele é exatamente o nome, Escola Sem Partido. Porque eles se apoiam numa falta de legitimidade que os partidos têm. Os partidos estão muito deslegitimados. E assim, com razão, porque a grande maioria dos partidos são partidos que são partidos meramente fisiológicos. São partidos que, acho que a Marcela até comentou, né, que entram na base de apoio dos governos para receber vantagens econômicas, para trocar favor, e não fazem uma política séria. Então eles se aproveitam da falta de legitimidade dos partidos para, enfim, para fazer um populismo em cima. Só que quando você vê os proponentes do projeto, são proponentes partidários. Sim. Que apoiaram e corroboraram grande parte dos projetos que destruíram a educação pública. Então, você vai ver aqueles que estão, os defensores do Escola Sem Partido, eles fazem parte do governo Temer, apoiam a reforma do ensino médio, né? E votaram favorável à reforma trabalhista, à terceirização, a PEC do teto dos gastos para os próximos 20 anos, a todo o ajuste fiscal que retirou verba da educação. Então, assim, esse sem partido é meramente um populismo. Porque que partido é esse? Afinal de contas, que partido é esse? Na verdade, assim, são partidos de direita, conservadores, e que eu acho que se utilizam, porque assim, quando se fala de uma escola sem partido, nenhum educador, nenhum professor quer partido dentro da sua escola. Inclusive porque a gente teria que enfrentar um partido que está fortemente enraizado nas escolas, que é o PSDB. Muitas, inclusive, diretoras de escolas são escolhidas ainda, não é concurso público, elas estão lá para conter qualquer organização dos professores e qualquer organização dos estudantes. Então, nós, professores, também não queremos partido dentro das escolas, mas queremos discutir política. Por quê? Porque a gente entende política como uma forma do estudante, do professor, de todos aqueles que convivem no ambiente escolar, se identificarem como cidadãos e intervirem na realidade. Inclusive, eu sempre falo nas palestras que eu estou indo nas escolas para explicar esse projeto de lei, eu sempre pergunto para as pessoas, o que vocês acham da política? Aí todo mundo, né, tem uma péssima impressão. Eu resgato que política vem da palavra polis, que era a ideia do cidadão decidir sobre os rumos na cidade, né, que o que a gente fez no século V a.C. até agora, lá em Atenas, foi aumentar o conceito de cidadão, porque naquele momento histórico só eram homens, só eram proprietários acima de 21 anos, e a gente de lá para cá incorporamos mulheres, incorporamos jovens, garantimos direito de cidadania para as crianças, mesmo não tendo direito ao voto, mas elas são consideradas cidadãs, né? A gente acabou com a escravidão, mesmo tendo uma condição análoga à escrava, mas isso é crime hoje. Né? Então, assim, quando você resgata essa ideia de que política é você saber sobre os problemas da cidade, intervir para mudar esses problemas da cidade, os alunos até ficam com uma outra percepção, tipo, não, então política é muito bom, eu quero fazer essa política aí que você está falando, né? Então, assim, o que a gente quer é realmente uma escola muito política, mas não partidarizada, porque, muito pelo contrário, a gente sabe que não vão ser partidos progressistas, partidos que defendem direitos humanos, que estarão atuando na escola, muito pelo contrário, vão ser os partidos da ordem, que hoje são a maioria dos eleitos, são a maioria das administrações. Então, assim, quando a Mariana fala é muito perigoso, eu acho que não é só perigoso, eu acho que eles tiveram uma grande sacada de escolher um nome que consegue dialogar com temor e com senso comum.
mesmo a suposta ideologia de gênero, as pessoas não sabem o que é ideologia e não sabem o que é gênero. Aí coloca que é uma coisa ruim, a pessoa já compra, né? Já parte do pressuposto que é ruim, já compra a ideia que ideologia de gênero é ruim e escola sem partido também. Então, da forma como eles colocam, parece que a gente que quer combater esse projeto de lei que é autoritário, que é censura, que quer calar os professores, quer calar os estudantes, que a gente queria partido, que a gente supostamente quer partido dentro da escola. A gente não quer, né? A gente quer discutir política, mas a gente não quer partido dentro da escola. E eu acho que é importante a gente reivindicar, porque uma das grandes conquistas pós-ditadura, no período da redemocratização, e isso está na Constituição Federal, que é a educação para a cidadania. Sim. Então, a educação para a cidadania, para a educação com consciência crítica, a educação que ajude o estudante a se posicionar frente ao mundo, foi uma das grandes conquistas do período da redemocratização, que era exatamente isso que a ditadura impedia. A ditadura impedia qualquer posição, qualquer discussão sobre a realidade, né? De pensamento, o que trazia uma situação em que as pessoas não eram chamadas a se posicionar sobre o mundo. E a participação política era fundamental no processo da formação da cidadania. E aí entra a discussão, né? A quem interessa uma escola que não tem esse pensamento crítico? Não tô falando, e aí eu concordo com a Marcela, a questão não é da questão posicionamento partidário, muito embora os partidos façam parte da realidade e é necessário, por exemplo, numa aula de sociologia que a gente discuta o sistema político, que os alunos aprendam o funcionamento dos partidos. Também é necessário que a gente discuta essas questões, mas não que a gente, e isso eu tenho acordo com ela, a gente não quer a partidarização, mas a gente quer sim. E hoje, inclusive, já há um incentivo que defesa, por exemplo, partidária seja feita na escola. Por exemplo, eu mesma, assim, que já fui vereadora, já estive como vereadora, fui candidata diversas vezes. Por diversas vezes, por exemplo, diretoras de escola me impedem de estar na escola em anos eleitorais. Então, assim, hoje já há um impeditivo, né? Mesmo que eu não esteja indo na escola fazer campanha política, mas pelo simples fato de eu ser uma figura pública, algumas diretoras de escola ligadas ao PSDB me impedem de ir na escola para falar sobre direito das mulheres, para falar sobre violência doméstica, né? Então, assim, hoje você já tem uma ação organizada dentro das escolas para impedir, por exemplo, não uma discussão, por exemplo, numa aula de sociologia do sistema partidário eleitoral do nosso país, mas de uma defesa de um partido ou de outro. Hoje já tem, né, já há uma orientação, já há uma ação das diretoras, das coordenadoras pedagógicas, da própria diretoria de ensino. Criar uma nova legislação de forma tão genérica que cabe qualquer coisa. E isso, né? Também, isso é uma coisa que a gente precisa calibrar, né? Eu quero dizer assim, hoje eu acho que um dos grandes desafios era a gente aumentar, incentivar e que a escola fosse um ambiente de participação e de discussão política maior. Sim. Porque, por exemplo, isso acontece, né? Muitas vezes o Grêmio é impedido, as diretoras impedem o Grêmio de se organizar, porque dizem que isso enfim, que eles estão fazendo política, que eles estão, né? E muitas vezes os alunos dos Grêmios têm posicionamentos, inclusive partidários, sim, né? Mas é importante que o Grêmio se organize. Sindicato, né? Muitas vezes tem escola que veta a entrada do sindicato dos professores. Mas o governo está todo dia dentro da escola divulgando as suas políticas, né? Divulgando. Então, assim, você não pode ter um debate que questione a política do governo, mas o governo está dentro da escola divulgando suas políticas. Então, assim, essa coisa da neutralidade, que eu acho que é necessário que a gente... da suposta neutralidade, eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, porque não existe neutralidade. Então, a neutralidade, ela está favorecendo alguns, né? Agora, a grande questão os projetos de educação que os governos estão levando à frente, são projetos que nós consideramos como projetos adequados, projetos que vão melhorar a educação? Na minha opinião, não. Mas isso é uma coisa que nós temos o dever de discutir com os professores, com os alunos e com a comunidade. Então, a comunidade tem que ser chamada para participar dos conselhos, para definir as questões, para inclusive encaminhar as reclamações.
Aqui na cidade de Campinas nós temos muitos conselhos participativos que estão aí, mães, denunciando a falta de merenda dentro das escolas, que é um problema gravíssimo aqui na cidade. Ora, é isso, a gente precisa trazer essa participação, essa cidadania, a escola ser um espaço de cidadania, em que as pessoas se educam a exercer sua cidadania. Mas esse tipo de ação é vista como doutrinária, é vista como política partidária. Quem que vai definir, né? Aí do governo Jonas, por exemplo, os estudantes fazerem uma manifestação como a do ETCAP, né? Fizeram uma manifestação. Aí não, isso é doutrinação. Isso tá partidarizado, né? Então é muita... Só queria aproveitar o gancho e pedir para você falar sobre o projeto Escola Sem Censura, que eu acho que vem de encontro com essa, né, e de certo ponto um projeto que enfrentou, foi bem assim, bateu de frente com esses interesses. Queria que você comentasse a respeito dos assim que o Tenente Santini protocolou o projeto Escola Sem Partido, eu protocolei o Escola Sem Censura, que foi um projeto baseado em projetos que o PSOL venha, porque o PSOL nós temos combatido esse projeto em todos os níveis municipal, estadual e federal. E eu apresentei, né, esse projeto, que na verdade ele reafirmava os parâmetros que já estão na legislação, da Constituição Federal, da Educação para a Cidadania, da Lei Maria da Penha, que o projeto Escola Sem Partido, inclusive ameaça a implementação da Lei Maria da Penha aqui no município de Campinas, dos parâmetros curriculares nacionais. Então é um projeto que reafirmava todas essas... O arcabouço jurídico que já existe. E num contraponto mesmo, foi dentro dessa que nós estamos comentando, né? Que o problema do projeto não é apenas ele ser aprovado, mas a própria existência dele já colocava uma discussão. Então a gente falou assim, não, vamos apresentar o Escola Sem Censura para a gente também ser parte dessa discussão. Né? Nós queremos discutir que nós temos projetos de educação, que nós reconhecemos os avanços que tiveram nos parâmetros de educação. E aí eu apresentei esse projeto. Aí o grande absurdo, e isso eu não me conformava, é que o projeto do Tenente Santini, ele tramitou com regime de urgência, teve um parecer recorde da Comissão de Legalidade aqui da Casa, parecer favorável, e o meu projeto, o projeto Tenente Santini, que vai contra todos os parâmetros educacionais... Parecer contrário da Procuradoria da Casa. Com parecer contrário da Procuradoria da Casa, com pareceres semelhantes do STF, de um monte de órgãos, das entidades, das universidades... Quer dizer, com tudo apontando a ilegalidade do projeto, do MPF, do Ministério Público Federal, foi considerado legal. E o meu projeto, o projeto Escola Sem Censura, que reafirma todos os parâmetros e as legislações, foi considerado ilegal. Então, eles derrubaram o meu projeto por considerar o meu projeto ilegal. Então, você vê que ser legal ou não ser legal é uma questão de força política. Então, a gente está num momento em que a legalidade das coisas é uma questão de força, é uma questão de disputa sobre quais são o que nós entendemos, qual projeto de sociedade nós queremos. Né? Então eu acho que isso para mim assim, foi um aprendizado. Né? Eu acho que a gente precisa fortalecer a defesa da educação pública e convencer inclusive aquelas pessoas que estão sendo levadas por esse canto da sereia, de que a condição do pobre ter uma escola de qualidade a gente encontra Escola Sem Partido e todos os partidos que estão representados pela Escola Sem Partido. E que estão fazendo uma defesa desonesta, com informações desonestas, né, divulgando esse projeto de lei. Eu estava na fila para entrar no dia da votação e aí tinha um pastor falando muitas bobagens na minha frente. E aí, assim, eu tava ouvindo, né, assim, com aquela paciência enorme. E aí teve uma hora que ele falou, assim, uma coisa muito absurda, que aí eu tive que intervir. Ele falou, assim, que antigamente é que era bom. Porque antigamente a juventude não podia entrar na escola com boné, porque era um desrespeito com a escola, com o professor. E aí, não, aí eu tive que intervir. Eu falei, olha, então, eu queria te interromper. Eu sou professora, eu dou aula, né? Eu tenho 9 anos de experiência em sala de aula e, assim, aquilo que o senhor está falando, assim, além de tudo que o senhor está falando do projeto de lei é mentira, esse dado, inclusive, é de um absurdo completo. Por exemplo, na minha escola, né, que eu dou aula,
Os alunos podem entrar com boné na escola, mas em sala de aula, assim, eu não concordo. Particularmente, eu acho que usar boné em sala de aula ou não usar boné não interfere em nada. Mas a diretora da escola proíbe que os alunos utilizem boné em sala de aula. Pode usar na escola, mas não pode utilizar em sala de aula. Se a falta de respeito fosse essa, né? Se a falta de respeito fosse essa, né? Falta de respeito eu receber tão pouco como professora, eu não ter direito a fazer fotocópia eu tenho que tirar a cópia do meu bolso da prova que eu vou aplicar em sala de aula. E isso é falta de respeito. Mas daí eu peguei, interrompi ele e falei assim, olha, o senhor está falando tanta coisa assim que, né, tem alguns problemas naquilo que o senhor está falando. Eu dei meu cartão e falei assim, eu me disponho a ir lá contar minha experiência enquanto professora na sua igreja, conversar com as pessoas que querem saber mais informações sobre o projeto de lei. Ele me interrompeu e falou, não, eu primeiro tenho que ver com o vereador da igreja. Falei, é assim? Precisa pedir autorização pro vereador? Precisa pedir autorização pro vereador. Eu, então tá bom. Aí eu até brinquei, eu falei assim, é essa democracia que eles defendem. Eles falarem absurdos, falarem mentiras, falarem verdades e a gente não ter o mesmo espaço, a mesma oportunidade para apresentar o contra-argumento. Não, mas isso assim, foi muito sintomático porque... demonstrou assim o quanto que eles estão abertos ao diálogo e a ouvir a contradição. Eles não estão abertos ao diálogo e a ouvir a contradição. Tem alguma pergunta? Não, que a gente não tem respondido, que a gente atravessou. Porque a gente foi respondendo. Na verdade, a gente foi respondendo todas as perguntas. Né? A gente atravessou o seu roteiro. Eu achei ótimo. Não, foi super espontâneo e orgânico e foi rolando. Serviu mais como um roteirinho pra gente mesmo pensar tipo, o que vai falar, né? Então... Mas tem alguma coisa que a gente não que você queria contar, que a gente não tocou, que a gente não falou? Aqui, olha, se vocês gostariam de complementar, a pergunta é a seguinte, olha. Em meio a um processo de golpe institucional e midiático, né, que vocês inclusive comentaram, e como vocês avaliam o processo de retirada de assuntos referentes à própria cidadania? Será uma preparação para a reforma da educação que está sendo imposta? Quer dizer, antes da reforma da educação, a gente faz o projeto Escola Sem Partido, retira uma série de temas, e depois, com a reforma da educação, a pessoa que vai escolher, por exemplo, a área de exatas, ela vai seguir somente naquela área. A pessoa que vai para a área de humanas vai somente para aquela área. Então, ou seja, sociologia, artes e educação física correm o risco de deixar de ser matérias obrigatórias para serem eletivas, tentando seguir um modelo, supostamente, dos Estados Unidos, que seria melhor e que a gente também pode questionar muito, né? Então eu queria que vocês falassem sobre essa questão. Que eu acho que as coisas elas andam juntas, porque a reforma da educação ela está em curso. Existe uma reforma da educação em curso, inclusive uma reforma da educação que está em curso há muito tempo. Né? Dos aspectos mais gritantes dessa reforma da educação que está em curso, na minha opinião, os grandes monopólios educacionais que se constituíram nesse país e que eles estão definindo, eles estão sendo chamados a decidir os rumos da educação. Então hoje quem que são os consultores que são chamados a fazer implementar inclusive escolas modelo, que tem esses parâmetros, inclusive com modelo estadunidense e tudo mais. É a Croton, é a Fundação Santander, é a Fundação Lehman, são várias fundações ligadas ao mercado financeiro, ligados a grandes instituições que têm sido legitimadas e chamadas a decidir os rumos da educação. Então eu acredito que as duas coisas, né? Com certeza o Escola Sem Partido ele dá um passo a mais, né? Ele é um passo a mais no sentido de preparar o terreno para essa reforma que está em curso. O controle sobre o professor é um dos elementos, o esvaziamento do conteúdo pedagógico é um dos elementos. Até é interessante, recomendo, talvez se você puder colocar depois no link, o blog do Freitas. O professor Luiz Carlos de Freitas é um professor da Unicamp, que ele tem um blog que é super interessante e que ele tem discutido a fundo toda essa reforma empresarial. É o que ele chama de reforma empresarial da educação. E que tem o esvaziamento dos conteúdos pedagógicos e o controle sobre o professor é uma das condições para você criar uma educação mais mercadológica.
para você vender, né, vender em grande quantidade, em massa, você tem que padronizar, você tem que homogeneizar. Então, para você conseguir vender cursos, conteúdos, apostilas, EAD e todas essas coisas, você tem que esvaziar de conteúdo e padronizar e controlar o educador, inclusive rebaixando o próprio custo da mão de obra do educador. Então, com certeza, eu acredito que o Escola Sem Partido, ele tem esse interesse, além de ser um projeto que é extremamente populista, que visa garantir e angariar apoio para essas falsas novidades. E é muito falso mesmo, porque são políticos e figuras que se apresentam como sendo novo diante de uma descrença geral da população. Existe uma descrença geral com as figuras tradicionais, com os partidos tradicionais, com as representações. E aí eles estão se aproveitando desse momento para, de uma forma muito populista, tentar aí ganhar uma base de apoio. Sendo que, no limite, eles estão mudando para ficar no mesmo, né? Então é aquilo que se apresenta como novo, mas para ficar tudo igual e aprofundar um processo que já está em curso. Então é um processo que nós vamos ter que ter muita tranquilidade e muita organização para enfrentar. Na verdade, é você olhar a educação como mercadoria e não como direito. E aí é muito grave isso, porque, na verdade, assim, eu acho que a Mariana já respondeu bem, mas assim, o que eu identifico na Escola Sem Partido, ou mesmo esse avanço do fundamentalismo religioso, que tenta retroceder em conquistas sociais das mulheres, da população negra, da população LGBT, é meio de criar uma cortina de fumaça, e, assim, não só na retirada de direitos dessa população, mas também criar uma cortina de fumaça na retirada de direitos econômicos, né, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, assim, a pauta, por exemplo, Escola Sem Partido, mobiliza mais do que, por exemplo, a reforma da Previdência, me parece. Então, assim, a gente não pode esquecer que, assim, estamos vivendo um momento de golpe, já foram aprovadas retiradas de direito, como a PEC do teto dos gastos, a terceirização, a reforma trabalhista. Eles querem aprovar a reforma da Previdência, né, querem entregar os aeroportos, querem privatizar a Embratel, querem a entrega do pré-sal, querem privatizar a Petrobras, ou seja, assim, eles têm a Casa da Moeda, né, que foi fundada, né, com a vinda, né, da família, antes da vinda da família real, né, 1600, retrocesso à colônia. Então, assim, eu acho que, assim, eles estão tentando criar uma cortina de fumaças e meio que, assim, a gente não pode esquecer uma discussão de avanço de retirada de direitos que está colocado. E aí eu queria discutir também que eles acham que foram os professores ou mesmo uma suposta doutrinação nas escolas que fez com que, por exemplo, as escolas fossem ocupadas contra o fechamento das escolas proposta pelo governador Alckmin. E aí, assim, é um contraponto, assim, que eu gostaria de dizer, que, assim, a maioria dos professores são conservadores, a maioria dos professores não se organizam, a maioria dos professores não fazem greve. Então, assim, se a gente fosse contar supostamente que eles dizem que é uma audiência cativa, a maioria dos alunos estariam obrigados a uma audiência cativa de professores conservadores, porque a maioria dos professores, né, não fazem greve, não aderem à organização, né, e eu acho que por isso mesmo a gente tem assim, tanto avanço de uma política de retirada de direitos na área da educação. Então isso eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu acho que foi muito mais uma vontade da juventude, um descontentamento com a forma organizativa que tem partidos, que tem movimento estudantil, e que a juventude meio que né, foi lá, ocupou a escola, aprendeu, né, e aprendeu inclusive a ser cidadãos diferentes. Então acho que é contra isso, assim, meio que eles viram o que aconteceu, por exemplo, no Chile, onde os estudantes também ocuparam a escola, onde o movimento estudantil está se reorganizando, se reestruturando e falando, não, o problema dessas ocupações das escolas são os professores doutrinadores. Mas não é nada disso, a maioria dos professores, muito pelo contrário, lavam a mão e não participam, e muito pelo contrário,
tem uma ação antipedagógica. Eu lembro que uma vez eu fui numa escola divulgar o cursinho do Voz Ativa, né, que eu sou coordenadora da ONG Voz Ativa, e a gente tem um cursinho popular. E aí eu fui numa escola para divulgar, olha, vão ter aulas aos sábados, é um cursinho gratuito. E eu lembro que antes de entrar na sala de aula, o professor, né, nem vou dizer a matéria dele, mas ele, na porta da sala de aula, ele falou para mim, você está perdendo seu tempo, você está jogando pérola aos porcos. E ele falou isso na frente dos alunos, numa escola de periferia. E eu olhei assim pra cara dele e falei assim, então, mas eu não acho que eu estou aqui perdendo meu tempo e nem que eu vou jogar pérola aos porcos. E aí eu peguei, eles não são porcos, eles são alunos, eles são estudantes, eles são cidadãos, eles têm sonhos. E aí eu peguei naquela sala de aula e passei mais tempo ainda tentando convencer os alunos a fazer as aulas do cursinho. Então assim, a maioria dos professores, infelizmente, até pelos ataques que sofrem, por sofrerem inclusive violência dentro das escolas, por receberem tão poucos, eles perderam as esperanças, infelizmente, na educação, no potencial da educação como educação para a liberdade. Então acho que isso é um grande problema, que eu acho que até a Mariana já comentou, o quanto que isso vai ainda precarizar e adoecer mais ainda os professores que estão resistindo, tentando criar uma educação pública laica, de qualidade, libertadora. E aí assim, só para concluir, eu queria deixar também uma sugestão, você deu a sugestão do blog do professor Luiz Carlos de Freitas, eu queria deixar a sugestão para vocês assistirem um documentário que está no YouTube, que chama-se Good Live Uganda, né? Deus Vive Uganda, que mostra a história de evangélicos conservadores dos Estados Unidos que escolheram Uganda para fazer o seu proselitismo religioso. E mostra o quanto que nos últimos 10 anos esses evangélicos conservadores conseguiram mudar a forma de organização da sociedade de Uganda e interferir nos políticos, que aprovaram inclusive uma legislação que condena com prisão perpétua pessoas LGBTs. E se elas forem pegas reincidindo em serem LGBTs, elas são condenadas à morte. Então assim, é muito perigoso, porque o que eu consigo visualizar que está acontecendo no Brasil é esse avanço conservador que vai interferindo na política, que vai interferindo nas leis, que vai retirando direitos, e a gente corre o risco de virar Uganda daqui em breve, né? Que a população LGBT, por exemplo, seja condenada à morte, ou uma mulher que queira se separar seja condenada à morte. Porque se a gente for levar ferro e fogo, o que esses fundamentalistas religiosos querem fazer, é isso, é acabar com todos os direitos da população negra, da população LGBT, das mulheres, tudo aquilo que a gente levou anos, séculos para conseguir avançar, eles querem retirar. Só para concluir também, mas ao mesmo tempo você tem isso que aconteceu, né, do movimento das ocupações de escola, é uma demonstração que a nossa juventude está muito antenada e está preocupada com o futuro. Eu acho que essa é a questão, né? Não é eles atribuem ao movimento dos jovens a doutrinação das escolas, mas isso é um fenômeno mundial, porque no mundo todo a juventude está procurando saídas para além da ordem conservadora, neoliberal que está instalada. Porque a juventude está preocupada com o futuro, é simples, né? Quando você tem 20 anos, você está pensando no que vai ser daqui para frente, né? Nós estamos preocupados com o futuro e nós não temos mais 20 anos, né? E é uma juventude que traz aí um acesso a milhares de informações, com formas de organização completamente diferentes e que estão contestando esse modelo. Então, eu acho que a gente precisa ter muita organização para enfrentar esses conservadores e acreditar, né? Acreditar que na juventude, porque eu acho que a gente vai ter transformações, né? Por mais que eles tentam impedir as transformações, as coisas estão mudando. Elas acontecem, nada pode impedir a primavera, né? Então, eu tenho... Eu queria assim, deixar um convite, né, para as pessoas que estão assistindo o vídeo para participarem, estarem presentes aqui na Câmara. Tem vários debates acontecendo na cidade, né? Para quem tiver interesse, assim, eu acho que a Mariana tem disposição, eu tenho disposição, já estou indo nas escolas para fazer o debate sobre esse projeto de lei, até para trabalhar contra essa informação, desinformação e mentiras que estão sendo propagadas pelos defensores desse projeto de lei. Eu queria assim, convidar vocês mesmos a não deixarem de sonhar,
continuarem organizados para a gente construir uma nova sociedade. E aí eu queria terminar com uma frase do Paulo Freire, que eu acho que fala o quanto que eles tenham medo de uma escola emancipadora, de uma escola que liberte as pessoas e que nos ajude a construir cidadãos que interfiram na realidade e possam mudar e transformar a realidade. Que é assim, ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam os seus poderes sobre a inocência dos explorados. Na verdade, eles não querem que a educação possa ser libertadora. É isso. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O que a gente debateu aqui, assim, a gente poderia passar mais horas conversando, pensando, né, a história da educação, pensando sobre como que a gente chegou nesse ponto, o que a gente pode fazer daqui para frente. E eu espero que essas dúvidas parem pela cabeça das pessoas e que a gente possa suscitar mais questionamentos mesmo. E que é por isso que eu pensei nesse encontro. Eu fico muito feliz e fico muito feliz que tenham mais dúvidas ainda. Sim, com certeza. Do que respostas. Obrigada, Pedro. Obrigada aos que acompanharam. Obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada Pedro, obrigada Marcela. Obrigada, Mariana. E eu estou à disposição, né, assim, com a Marcela, com o Pedro, a gente está à disposição aí para tiverem perguntas, questionamentos. Tem a minha página no Facebook, quiserem entrar lá, curtir a página. Eu recebo muitas mensagens, eu respondo, mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo ao longo do tempo, o Pedro sabe disso, né? Então a gente está aí à disposição para travar esses diálogos. Perfeito. Sim. É isso aí, até a próxima. Até a próxima. Vergonhoso. Sabe, assim, se as pessoas têm alguma dúvida o que é o projeto Escola Sem Partido, veja quem está defendendo ele, sabe? Então, assim, é aquela coisa, sabe com quem andas que eu te direi quem és, sabe? Então, por exemplo, ver pessoas completamente conservadoras, machistas, fascistas, defendendo esse projeto de lei, sabe? Você já toma você já sabe que por ali não é um bom caminho. E eu acho que a gente acabou aqui no intervalo discutindo uma coisa que eu acho que é importante colocar, porque esse projeto, uma das malícias dele é exatamente o nome, Escola Sem Partido. Porque eles se apoiam numa falta de legitimidade que os partidos têm. Os partidos estão muito deslegitimados. E assim, com razão, porque a grande maioria dos partidos são partidos que são partidos meramente fisiológicos. São partidos que, acho que a Marcela até comentou, né, que entram na base de apoio dos governos para receber vantagens econômicos, para trocar favor, e não fazem uma política séria. Então eles se aproveitam da falta de legitimidade dos partidos para, enfim, para fazer um populismo em cima. Só que quando você vê os proponentes do projeto, são proponentes partidários. Sim. Que apoiaram e corroboraram grande parte dos projetos que destruíram a educação pública. Então, se você vai ver, aqueles que estão, os defensores do Escola Sem Partido, eles fazem parte do governo Temer, apoiam a reforma do ensino médio, né? E votaram favorável à reforma trabalhista, à terceirização, a PEC do teto dos gastos para os próximos 20 anos nas áreas sociais, a todo o ajuste fiscal que retirou verba da educação. Então, assim, esse sem partido é meramente um populismo. Porque que partido é esse? Afinal de contas, que partido é esse? Na verdade, assim, são partidos de direita, conservadores, e que eu acho que se utilizam, porque assim, quando se fala de uma escola sem partido, nenhum educador, nenhum professor quer partido dentro da sua escola. Inclusive porque a gente teria que enfrentar um partido que está fortemente enraizado nas escolas, que é o PSDB. Muitas, inclusive, diretoras de escolas são escolhidas ainda, não é concurso público, elas estão lá para conter qualquer organização dos professores e qualquer organização dos estudantes. Então, nós, professores, também não queremos partido dentro das escolas, mas queremos discutir política. Por quê? Porque a gente entende política como uma forma do estudante, do professor, de todos aqueles que convivem no ambiente escolar, se identificarem como cidadãos e intervirem na realidade. Inclusive, eu sempre falo nas palestras que eu estou indo nas escolas para explicar esse projeto de lei, eu sempre pergunto para as pessoas, o que vocês acham da política? Aí todo mundo, né, tem uma péssima impressão. Eu resgato que política vem da palavra polis, que era a ideia do cidadão decidir sobre os rumos na cidade, né, que o que a gente fez no século V a.C. até agora, lá em Atenas,
foi aumentar o conceito de cidadão, porque naquele momento histórico só eram homens, só eram proprietários acima de 21 anos, e a gente de lá para cá incorporamos mulheres, incorporamos jovens, garantimos direito de cidadania para as crianças, mesmo não tendo direito ao voto, mas elas são consideradas cidadãs, né? A gente acabou com a escravidão, mesmo tendo uma condição análoga à escrava, mas isso é crime hoje, né? Então, assim, quando você resgata essa ideia de que política é você saber sobre os problemas da cidade, intervir para mudar esses problemas da cidade, os alunos até ficam com uma outra percepção, tipo, não, então política é muito bom, eu quero fazer essa política aí que você está falando, né? Então, assim, o que a gente quer é realmente uma escola muito política, mas não partidarizada, porque, muito pelo contrário, a gente sabe que não vão ser partidos progressistas, partidos que defendem direitos humanos, que estarão atuando na escola, muito pelo contrário, vão ser os partidos da ordem, que hoje são a maioria dos eleitos, são a maioria das administrações. Então, assim, quando a Mariana fala é muito perigoso, eu acho que não é só perigoso, eu acho que eles tiveram uma grande sacada de escolher um nome que consegue dialogar com temor e com senso comum. Mesmo a suposta ideologia de gênero, as pessoas não sabem o que é ideologia e não sabem o que é gênero. Aí coloca que é uma coisa ruim, a pessoa já compra, né? Já parte do pressuposto que é ruim, já compra a ideia que ideologia de gênero é ruim e escola sem partido também. Então, da forma como eles colocam, parece que a gente que quer combater esse projeto de lei que é autoritário, que é censura, que quer calar os professores, quer calar os estudantes, que a gente queria partido, que a gente supostamente quer partido dentro da escola. A gente não quer, né? A gente quer discutir política, mas a gente não quer partido dentro da escola. E eu acho que é importante a gente reivindicar, porque uma das grandes conquistas pós-ditadura, no período da redemocratização, e isso está na Constituição Federal, que é a educação para a cidadania. Sim. Então, a educação para a cidadania, para a educação com consciência crítica, a educação que ajude o estudante a se posicionar frente ao mundo, foi uma das grandes conquistas do período da redemocratização, que era exatamente isso que a ditadura impedia. A ditadura impedia qualquer posição, qualquer discussão sobre a realidade de pensamento, o que trazia uma situação em que as pessoas não eram chamadas a se posicionar sobre o mundo. E a participação política ela é fundamental no processo da formação da cidadania. E aí entra a discussão, né? A quem interessa uma escola que não tem esse pensamento crítico? Né? Não tô falando, e aí eu concordo com a Marcela, a questão não é da questão posicionamento partidário, muito embora os partidos façam parte da realidade e é necessário, por exemplo, numa aula de sociologia que a gente discuta o sistema político, que os alunos aprendam o funcionamento dos partidos. Também é necessário que a gente discuta essas questões, mas não que a gente, e isso eu tenho acordo com ela, a gente não quer a partidarização, mas a gente quer e sim, hoje, inclusive, já há um impeditivo que defesa, por exemplo, partidária seja feita na escola. Por exemplo, eu mesma, assim, que já fui vereadora, já estive como vereadora, fui candidata diversas vezes. Por diversas vezes, por exemplo, diretoras de escola me impedem de estar na escola em anos eleitorais. Então, assim, hoje já há um impeditivo, né? Mesmo que eu não esteja indo na escola fazer campanha política, mas pelo simples fato de eu ser uma figura pública, algumas diretoras de escola ligadas ao PSDB me impedem de ir na escola para falar sobre direito das mulheres, para falar sobre violência doméstica, né? Então, assim, hoje você já tem uma ação organizada dentro das escolas para impedir, por exemplo, não uma discussão, por exemplo, numa aula de sociologia do sistema partidário eleitoral do nosso país, mas de uma defesa de um partido ou de outro. Hoje já tem, né, já há uma orientação, já há uma ação das diretoras, das coordenadoras pedagógicas, da própria diretoria de ensino. Criar uma nova legislação de forma tão genérica que cabe qualquer coisa. E isso, né? Também, isso é uma coisa que a gente precisa calibrar, né? Eu quero dizer assim, hoje eu acho que um dos grandes desafios era a gente aumentar, incentivar e que a escola fosse um ambiente de participação e de discussão política maior. Sim. Porque, por exemplo, isso acontece, né? Muitas vezes o Grêmio é impedido, as diretoras impedem o Grêmio de se organizar.
porque dizem que isso é, enfim, que eles estão fazendo política, que eles estão, né, e muitas vezes os alunos dos grêmios têm posicionamentos, inclusive partidários, né, mas é importante que o grêmio se organize. É sindicato, né? Muitas vezes tem escola que veta a entrada do sindicato dos professores, mas o governo está todo dia dentro da escola divulgando as suas políticas, né? Divulgando, então assim, você não pode ter um debate que questione a política do governo, mas o governo está dentro da escola divulgando suas políticas. Então, assim, essa coisa da neutralidade, que eu acho que é necessário que a gente... da suposta neutralidade, eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, porque não existe neutralidade. Então, a neutralidade, ela está favorecendo alguns, né? Agora, a grande questão é, os projetos de educação que os governos estão levando à frente, são projetos que nós consideramos como projetos adequados, projetos que vão melhorar a educação? Na minha opinião, não. Mas isso é uma coisa que nós temos o dever de discutir com os professores, com os alunos e com a comunidade. Então, a comunidade tem que ser chamada para participar dos conselhos, para definir as questões, para, inclusive, encaminhar as reclamações. Aqui na cidade de Campinas nós temos muitos conselhos participativos que estão aí, mães, denunciando a falta de merenda dentro das escolas, que é um problema gravíssimo aqui na cidade. Ora, é isso, a gente precisa trazer essa participação, essa cidadania, a escola ser um espaço de cidadania, em que as pessoas se educam a exercer sua cidadania. Mas esse tipo de ação é vista como doutrinária, é vista como política partidária. Quem que vai definir, né? Aí pro governo Jonas, por exemplo, os estudantes fazerem uma manifestação como a do ETCAP, né? Fizeram uma manifestação. Aí não, isso é doutrinação. Isso tá partidarizado, né? Então é muita... Só queria aproveitar o gancho e pedir para você falar sobre o projeto Escola Sem Censura, que eu acho que vem de encontro com essa, né, e de certo ponto um projeto que enfrentou, foi bem assim, bateu de frente com esses interesses. Queria que você comentasse a respeito dos... Assim que o Tenente Santini protocolou o projeto Escola Sem Partido, eu protocolei o Escola Sem Censura, que foi um projeto baseado em projetos que o pessoal venha, porque o pessoal nós temos combatido esse projeto em todos os níveis municipal, estadual e federal. E eu apresentei, né, esse projeto, que na verdade ele reafirmava os parâmetros que já estão na legislação, da Constituição Federal, da Educação para a Cidadania, da Lei Maria da Penha, que o projeto Escola Sem Partido, inclusive é uma ameaça à implementação da Lei Maria da Penha aqui no município de Campinas, dos parâmetros curriculares nacionais. Então é um projeto que reafirmava todas essas... O arcabouço jurídico que já existe. E num contraponto mesmo, foi dentro dessa que nós estamos comentando, né? Que o problema do projeto não é apenas ele ser aprovado, mas a própria existência dele já colocava uma discussão. Então a gente falou assim, não, vamos apresentar a Escola Sem Censura para a gente também ser parte dessa discussão. Né? Nós queremos discutir que nós temos projetos de educação, que nós reconhecemos os avanços que tiveram nos parâmetros de educação. E aí eu apresentei esse projeto. Aí o grande absurdo, e isso eu não me conformava, é que o projeto do Tenente Santini, ele tramitou com regime de urgência, teve um parecer recorde da Comissão de Legalidade aqui da Casa, parecer favorável, e o meu projeto, o projeto Tenente Santini, que vai contra todos os parâmetros educacionais... Parecer contrário da Procuradoria da Casa. Com parecer contrário da Procuradoria da Casa, com pareceres semelhantes do STF, de um monte de órgãos, das entidades, das universidades... Quer dizer, com tudo apontando a ilegalidade do projeto, do MPF, do Ministério Público Federal, foi considerado legal. E o meu projeto, o projeto Escola Sem Censura, que reafirma todos os parâmetros e as legislações, foi considerado ilegal. Então, eles derrubaram o meu projeto por considerar o meu projeto ilegal. Então, você vê que ser legal ou não ser legal é uma questão de força política. Então, a gente está num momento em que a legalidade das coisas é uma questão de força, é uma questão de disputa sobre quais são o que nós entendemos, qual projeto de sociedade nós queremos. Né? Então, eu acho que isso, para mim, assim, foi um aprendizado. Né? Eu acho que a gente precisa fortalecer
a defesa da educação pública e convencer, inclusive, aquelas pessoas que estão sendo, enfim, levadas por esse canto da sereia, de que a condição do pobre ter uma escola de qualidade a gente encontra escola sem partido e todos os partidos que estão representados pela escola sem partido. E que estão fazendo uma defesa desonesta, com informações desonestas, né, divulgando esse projeto de lei. Eu estava na fila para entrar no dia da votação e aí tinha um pastor falando muitas bobagens na minha frente. E aí, assim, eu estava ouvindo, né, assim, com aquela paciência enorme. E aí teve uma hora que ele falou assim, uma coisa muito absurda, que aí eu tive que intervir. Ele falou assim, que antigamente é que era bom. Porque antigamente a juventude não podia entrar na escola com boné, porque era um desrespeito com a escola, com o professor. E aí não, aí eu tive que intervir. Eu falei, olha, então, eu queria te interromper. Eu sou professora, eu dou aula, né? Eu tenho 9 anos de experiência em sala de aula e, assim, aquilo que o senhor está falando, assim, além de tudo que o senhor está falando do projeto de lei é mentira, esse dado, inclusive, é de um absurdo completo. Por exemplo, na minha escola, né, que eu dou aula, os alunos podem entrar com boné na escola, mas em sala de aula, assim, eu não concordo. Particularmente, eu acho que usar boné em sala de aula ou não usar boné não interfere em nada. Mas a diretora da escola proíbe que os alunos utilizem boné em sala de aula. Pode usar na escola, mas não pode utilizar em sala de aula. Se a falta de respeito fosse essa, né? Se a falta de respeito fosse essa, né? Falta de respeito eu receber tão pouco como professora, eu não ter direito a fazer fotocópia eu tenho que tirar a cópia do meu bolso da prova que eu vou aplicar em sala de aula. E isso é falta de respeito. Mas daí eu peguei, interrompi ele e falei assim, olha, o senhor está falando tanta coisa assim que, né, tem alguns problemas naquilo que o senhor está falando. Eu dei meu cartão e falei assim, eu me disponho a ir lá contar minha experiência enquanto professora na sua igreja, conversar com as pessoas que querem saber mais informações sobre o projeto de lei. Ele me interrompeu e falou, não, eu primeiro tenho que ver com o vereador da igreja. Eu falei, é assim, precisa pedir autorização pro vereador? Precisa pedir autorização pro vereador. Eu, então tá bom. Aí eu até brinquei, eu falei assim, é essa democracia que eles defendem. Eles falarem absurdos, falarem mentiras, falarem verdades e a gente não ter o mesmo espaço, a mesma oportunidade para apresentar o contra-argumento. Não, mas isso assim, foi muito sintomático porque demonstrou assim, o quanto que eles estão abertos ao diálogo e a ouvir a contradição. Eles não estão abertos ao diálogo e a ouvir a contradição. Tem alguma pergunta que a gente não tem respondido, que a gente outra vez... Porque a gente foi respondendo... Na verdade, a gente foi respondendo todas as perguntas, né? A gente atravessou o seu roteiro, Eu achei ótimo. Não, foi super espontâneo e orgânico e foi rolando. Serviu mais como um roteirinho pra gente mesmo pensar tipo, o que vai falar, né? Então... Mas tem alguma coisa que a gente não que você queria colocar, que a gente não tocou, que a gente não falou? Aqui, olha, se vocês gostariam de complementar, a pergunta é a seguinte, olha. Em meio a um processo de golpe institucional e midiático, né, que vocês inclusive comentaram, e como vocês avaliam o processo de retirada de assuntos referentes à própria cidadania? Será uma preparação para a reforma da educação que está sendo imposta? Quer dizer, antes da reforma da educação, a gente faz o projeto Escola Sem Partido, retira uma série de temas, e depois, com a reforma da educação, a pessoa que vai escolher, por exemplo, a área de exatas, ela vai seguir somente naquela área. A pessoa que vai para a área de humanas vai somente para aquela área. Então, ou seja, sociologia, artes e educação física correm o risco de deixar de ser matérias obrigatórias para serem eletivas, tentando seguir um modelo, supostamente, dos Estados Unidos, que seria melhor e que a gente também pode questionar muito, né? Então eu queria que vocês falassem sobre essa questão. É que eu acho que as coisas elas andam juntas, porque a reforma da educação ela está em curso. Isso. Existe uma reforma da educação em curso, inclusive uma reforma da educação que está em curso há muito tempo, né? Dos aspectos mais gritantes dessa reforma da educação que está em curso, na minha opinião, os grandes monopólios educacionais que se constituíram nesse país e que eles estão definindo, eles estão sendo chamados a decidir os rumos da educação. Então hoje quem que são os consultores que são chamados a fazer implementar inclusive escolas modelo, que tem esses parâmetros
inclusive com o modelo estadunidense e tudo mais. É a Croton, é a Fundação Santander, é a Fundação Lehman, são várias fundações ligadas ao mercado financeiro, ligados a grandes instituições que têm sido legitimadas e chamadas a decidir os rumos da educação. Então eu acredito que as duas coisas, né? Com certeza o Escola Sem Partido, ele dá um passo a mais, né? Ele é um passo a mais no sentido de preparar o terreno para essa reforma que está em curso. O controle sobre o professor é um dos elementos, o esvaziamento do conteúdo pedagógico é um dos elementos. Até é interessante, recomendo, talvez se você puder colocar depois no link, o blog do Freitas. O professor Luiz Carlos de Freitas é um professor da Unicamp, que ele tem um blog que é super interessante e que ele tem discutido a fundo toda essa reforma empresarial. É o que ele chama de reforma empresarial da educação. E que tem o esvaziamento dos conteúdos pedagógicos e o controle sobre o professor é uma das condições para você criar uma educação mais mercadológica. Para você vender, né, vender em grande quantidade, em massa, você tem que padronizar, você tem que homogeneizar. Então, para você conseguir vender cursos, conteúdos, apostilas, EAD e todas essas coisas, você tem que esvaziar de conteúdo e padronizar e controlar o educador, inclusive rebaixando o próprio custo da mão de obra do educador. Então, com certeza, eu acredito que o Escola Sem Partido, ele tem esse interesse, além de ser um projeto que é extremamente populista, que visa garantir e angariar apoio para essas falsas novidades. E é muito falso mesmo, porque são políticos e figuras que se apresentam como sendo novo diante de uma descrença geral da população. Existe uma descrença geral com as figuras tradicionais, com os partidos tradicionais, com as representações, e aí eles estão se aproveitando desse momento para, de uma forma muito populista, tentar aí ganhar uma base de apoio. Sendo que, no limite, eles estão mudando para ficar no mesmo, né? Então é aquilo que se apresenta como novo, mas para ficar tudo igual e aprofundar um processo que já está em curso. Então é um processo que nós vamos ter que ter muita tranquilidade e muita organização para enfrentar. Na verdade, é você olhar a educação como mercadoria e não como direito. E aí é muito grave isso, porque, na verdade, assim, acho que a Mariana já respondeu bem, mas assim, o que eu identifico na Escola Sem Partido, ou mesmo esse avanço do fundamentalismo religioso, que tenta retroceder em conquistas sociais das mulheres, da população negra, da população LGBT, é meio de criar uma cortina de fumaça, e, assim, não só na retirada de direitos dessa população, mas também criar uma cortina de fumaça na retirada de direitos econômicos, né, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, assim, a pauta, por exemplo, Escola Sem Partido, mobiliza mais do que, por exemplo, a reforma da Previdência, me parece. Então, assim, a gente não pode esquecer que, assim, estamos vivendo um momento de golpe, já foram aprovadas retiradas de direito, como a PEC do teto dos gastos, a terceirização, a reforma trabalhista. Eles querem aprovar a reforma da Previdência, né, querem entregar os aeroportos, querem privatizar a Embratel, querem a entrega do pré-sal, querem privatizar a Petrobras, ou seja, assim, eles têm a Casa da Moeda, né, que foi fundada, né, com a vinda, né, da família, antes da vinda da família real, né, 1600, retrocesso à colônia. Então, assim, eu acho que, assim, eles estão tentando criar uma cortina de fumaças e meio que, assim, a gente não pode esquecer uma discussão de avanço de retirada de direitos que está colocado. E aí eu queria discutir também que eles acham que foram os professores ou mesmo uma suposta doutrinação nas escolas que fez com que, por exemplo, as escolas fossem ocupadas contra o fechamento das escolas proposta pelo governador Alckmin. E aí, assim, é um contraponto
ponto assim que eu gostaria de dizer, que assim, a maioria dos professores são conservadores, a maioria dos professores não se organizam, a maioria dos professores não fazem greve. Então assim, se a gente fosse contar supostamente que eles dizem que é uma audiência cativa, a maioria dos alunos estariam obrigados a uma audiência cativa de professores conservadores, porque a maioria dos professores, né, não fazem greve, não aderem à organização, né, e eu acho que por isso mesmo a gente tem assim, tanto avanço de uma política de retirada de direitos na área da educação. Então isso eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu acho que foi muito mais uma vontade da juventude, um descontentamento com a forma organizativa que tem partidos, que tem movimento estudantil, e que a juventude meio que né, foi lá, ocupou a escola, aprendeu, né, e aprendeu inclusive a ser cidadãos diferentes. Então acho que é contra isso, assim, meio que eles viram o que aconteceu, por exemplo, no Chile, onde os estudantes também ocuparam a escola, onde o movimento estudantil está se reorganizando, se reestruturando e falando, não, o problema dessas ocupações nas escolas são os professores doutrinadores. Mas não é nada disso, a maioria dos professores, muito pelo contrário, lavam a mão e não participam, e muito pelo contrário, tem uma ação antipedagógica. Eu lembro que uma vez eu fui numa escola divulgar o cursinho do Voz Ativa, né, que eu sou coordenadora da ONG Voz Ativa, e a gente tem um cursinho popular. E aí eu fui numa escola para divulgar, olha, vão ter aulas aos sábados, é um cursinho gratuito. E eu lembro que antes de entrar na sala de aula, o professor, né, nem vou dizer a matéria dele, mas ele, na porta da sala de aula, ele falou para mim, você está perdendo seu tempo, você está jogando pérola aos porcos. E ele falou isso na frente dos alunos, numa escola de periferia. E eu olhei assim pra cara dele e falei assim, então, mas eu não acho que eu estou aqui perdendo meu tempo e nem que eu vou jogar pérola aos porcos. E aí eu peguei, eles não são porcos, eles são alunos, eles são estudantes, eles são cidadãos, eles têm sonhos. E aí eu peguei naquela sala de aula e passei mais tempo ainda tentando convencer os alunos a fazer as aulas do cursinho. Então assim, a maioria dos professores, infelizmente, até pelos ataques que sofrem, por sofrerem inclusive violência dentro das escolas, por receberem tão poucos, eles perderam as esperanças, infelizmente, na educação, no potencial da educação como educação para a liberdade. Então acho que isso é um grande problema, que eu acho que até a Mariana já comentou, o quanto que isso vai ainda precarizar e adoecer mais ainda os professores que estão resistindo, tentando criar uma educação pública laica, de qualidade, libertadora. E aí assim, só para concluir, eu queria deixar também uma sugestão. Você deu a sugestão do blog do professor Luiz Carlos de Freitas, eu queria deixar a sugestão para vocês assistirem um documentário que está no YouTube, que chama-se Good Live Uganda, né? Deus Vive Uganda, que mostra a história de evangélicos conservadores dos Estados Unidos que escolheram Uganda para fazer o seu proselitismo religioso. E mostra o quanto que nos últimos 10 anos esses evangélicos conservadores conseguiram mudar a forma de organização da sociedade de Uganda e interferir nos políticos, que aprovaram inclusive uma legislação que condena com prisão perpétua pessoas LGBTs. E se elas forem pegas reincindindo em serem LGBTs, elas são condenadas à morte. Então assim, é muito perigoso, porque o que eu consigo visualizar que está acontecendo no Brasil é esse avanço conservador, que vai interferindo na política, que vai interferindo nas leis, que vai retirando direitos, e a gente corre o risco de virar Uganda daqui em breve, né? Que a população LGBT, por exemplo, seja condenada à morte, ou uma mulher que queira se separar seja condenada à morte. Porque se a gente for levar a ferro e fogo o que esses fundamentalistas religiosos querem fazer, é isso, é acabar com todos os direitos da população negra, da população LGBT, das mulheres, tudo aquilo que a gente levou anos, séculos para conseguir avançar, eles querem retirar. Só para concluir também, mas ao mesmo tempo você tem isso que aconteceu, né, do movimento das ocupações de escola, é uma demonstração que a nossa juventude está muito antenada e está preocupada com o futuro. Eu acho que essa é a questão, né? Não é eles atribuem ao movimento dos jovens a doutrinação das escolas, mas isso é um fenômeno mundial, porque Sim. no mundo todo a juventude está procurando saídas para além da ordem conservadora, neoliberal que está instalada. Porque a juventude está preocupada com o futuro, é simples.
né? Quando você tem 20 anos, você está pensando no que vai ser daqui para frente, né? Nós estamos preocupados com o futuro e nós não temos mais 20 anos, né? E é uma juventude que traz aí um acesso a milhares de informações, com formas de organização completamente diferentes e que estão contestando esse modelo. Então, eu acho que a gente precisa ter muita organização para enfrentar esses conservadores e acreditar, né? Acreditar que na juventude, porque eu acho que a gente vai ter transformações, né? Por mais que eles tentam impedir as transformações, as coisas estão mudando. Elas acontecem, nada pode impedir a primavera, né? Então, eu tenho... Eu queria assim, deixar um convite, né, para as pessoas que estão assistindo o vídeo para participarem, estarem presentes aqui na Câmara. Tem vários debates acontecendo na cidade, né? Para quem tiver interesse, assim, eu acho que a Mariana tem disposição, eu tenho disposição, já estou indo nas escolas para fazer o debate sobre esse projeto de lei, até para trabalhar contra essa informação, desinformação e mentiras que estão sendo propagadas pelos defensores desse projeto de lei. Eu queria, assim, convidar vocês mesmos a não deixarem de sonhar e continuarem organizados para a gente construir uma nova sociedade. E aí eu queria terminar com uma frase do Paulo Freire, que eu acho que fala o quanto que eles tenham medo de uma escola emancipadora, de uma escola que liberte as pessoas e que nos ajude a construir cidadãos que interfiram na realidade e possam mudar e transformar a realidade. Que é assim, ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam os seus poderes sobre a inocência dos explorados. Na verdade, eles não querem que a educação possa ser libertadora. É isso. Perfeitos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O que a gente debateu aqui, assim, a gente poderia passar mais horas conversando, pensando, né, a história da educação, pensando sobre como que a gente chegou nesse ponto, o que a gente pode fazer daqui para frente, e eu espero que essas dúvidas parem pela cabeça das pessoas e que a gente possa suscitar mais questionamentos mesmo, e que é por isso que eu pensei nesse encontro. Eu fico muito feliz e fico muito feliz que tenho mais dúvidas ainda. Sim, com certeza. Do que respostas. Obrigada, Pedro. Obrigada aos que acompanharam. Obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada Pedro, obrigada Marcela. Obrigada, Mariana. E eu estou à disposição, né, assim, com a Marcela, com o Pedro, a gente está à disposição aí para tiverem perguntas, questionamentos. Tem a minha página no Facebook, quiserem entrar lá, curtir a página. Eu recebo muitas mensagens, eu respondo, mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo ao longo do tempo, o Pedro sabe disso, né? Então a gente está aí à disposição para travar esses diálogos. Perfeito. Sim. É isso aí, até a próxima. Até a próxima.